Porque uma coisa existe aqueles tipos de ateus que de fato endurece o coração, etc. Até sem ajuda de demônios. É porque não quer mesmo. Eu não creio quer mesmo. que a militância, eu creio que seja um empurrão. Seja um empurrão do inimigo e dos demônios que querem fazer de toda forma porque a pessoa não venha crer. Então eles não se satisfazem. Eu já peguei só lá no lhe interromper, e já lhe interrompendo, eu conversei com um ativista, eu tive o prazer de conhecer uma ativista que tinha pelo menos me respeitava. E eu conversei com ele, disse, olha, pronto, você quer dizer que Deus não existe? Eu creio que Deus não existe. Eu vou provar para você que você não é só você que está com você. Tem coisas espirituais dentro de você que estão te guiando para você alimentar isso. Ele disse, duvido, vou lhe provar. Me prove que Deus não existe? Ele disse, vou lhe provar. Assim, ele falou tudo, tal. Ele disse, pronto, tá certo, Deus não existe. Ok, eu não creio mais em Deus. E você vai continuar com a sua militância? Vou. Então, por que você não finaliza a conta? Se Deus não existe, beleza. E daí? Terminou? Você vai continuar? Não. Você vai perder tempo o quê? Investindo para dizer que Deus não existe. Se fosse só esse motivo de dizer que Deus não existe, e aí, o que é que tem mais depois? Se a minha satisfação é fazer com que o outro não creia em Deus, qual é a intenção disso? Então a gente tem que pensar nisso. É uma ação diabólica. Não é de somente apenas dizer que Deus não existe. Eu quero provar. Eu quero mostrar que Deus... Tu vai perder tempo. Tu vai perder tempo. Meu irmão, você crê em Papai Noel, irmão? O senhor? Não. Você vai ficar forçando os outros a crer que Papai Noel existe? Você crê em fada do dente? Não. O senhor vai falar que fada do dente não existe para as pessoas? Sabe por quê? Porque não existe. Tu vai perder tempo com uma coisa que não existe? De fato. Mas se o ateu perde tempo com uma coisa que existe, significa que existe, meu irmão. Isso é a maior prova que Deus existe. Porque Verdade, se o ateu não... Ó, isso é uma filosofia que eu estou fazendo aqui para vocês entenderem. O ateu de verdade, o ateu de verdade no sentido de não incomodar a fé do outro, ele diz, não, eu não creio, eu tenho minha frustração, tal, percebi, talvez um dia. Se eu fosse virar ateu, meu irmão, eu jamais viraria ateu. Eu ficaria, no máximo, ser um agnóstico, no máximo, um agnóstico. Mas jamais ateu, que isso aí é suicídio. Suicídio de toda forma. Mas o ateu em si, quando eu conversei isso para ele, ele olhou e disse, estou entendendo, eu não consigo parar de provar para as pessoas, tentar provar que Deus não existe. Então você está perdendo tempo com uma coisa que existe. Você não ia perder tempo dizer que Papai Noel não existe. Fada do dente não existe porque eles não existem. Você não ia perder tempo com uma coisa que não existe. E só se perde tempo com uma coisa quando ela existe. Forte demais. Professor, detalhe, continuando aqui esse pequeno testemunho, e aqui resumindo, né? Essa mulher xingou a gente, e aí eu falei com ela, mas por que a senhora está com ódio da gente? Por favor, a gente está aqui com amor, pregando a palavra, de madrugada, poucos fazem isso, por que você está com esse ódio? Ela falou assim, eu odeio cristão. Aí eu falei, mas por que você odeia? Aí o diabo, eu falo sem erro, o enganador, professor, irmãos, ele falou mentira no começo para a gente ficar perdido. E depois, no final da conversa nossa, Deus não permitiu que essa mentira continuasse. E ela teve que falar a verdade, e aí eu entrei com a palavra. Pois bem. Amém. A mentira foi o seguinte, ela era cristã, ela era crente, já foi crente, diz ela que era de subir no monte, que era de jejum, que era de pregar, de revelação, etc. E aí, ela, na igreja dela, Deus usou uma pessoa para falar que o irmão dela não ia morrer, sendo que o irmão dela, ele era viciadíssimo de droga e estava 40 dias internado na UTI devido a essa droga maldita, né? E aí o profeta, na igreja dela, falou que ele não ia morrer. Ela falou esse argumento, essa mentira. Aí depois, em uma outra igreja que ela visitou, falou a mesma coisa, que não ia morrer. Aí morreu. Aí ela falou assim, que Deus de amor é esse? Que deixou o meu irmão morrer? Aí eu fiquei perdido. Mas só que aí o Senhor colocou no meu coração, falou, fala com ela, né? Que se foi profeta que falou e morreu, é um profeta mentiroso, falso profeta. Já que ela conhece a Bíblia, tá claro, acabou o assunto. Mas no final da conversa, para a gente resumir, o que aconteceu, professor? Foi pior ainda. Aí, eu louvei a Deus. Por quê?
ela como cristã, ela que tinha comunhão com Deus, Deus usou duas pessoas para falar com ela. A primeira pessoa foi uma senhora e falou com ela assim, acima de dizer o Senhor para você, não pare de orar para o seu irmão, ele vai morrer. Para de orar para o seu irmão, ele vai morrer. E ela foi, quebrou a igreja dela toda, desviou da igreja, porque ela falou assim, que Deus é esse de amor se ele morrer? E na outra igreja fez a mesma coisa, Deus confirmou. E ela continuou querendo mandar em Deus e morreu. Aí ela foi, quebrou as duas igrejas e desviou, e hoje ela serve a magia negra. Ela falou assim, eu sirvo a magia negra. Olha para você ver. Então é uma das frustrações, bem clara aqui dentro de um testemunho breve, que ela hoje, ela não crê em Deus devido a isso aí. Né? E sendo que a Bíblia é muito clara. Outra coisa que me chama atenção, e tem muita gente participando conosco, vou tentar ler um pouquinho depois, rapidinho, mas outra coisa que me chama atenção, professor, é que é igual o senhor disse, respostas, a maioria, ou todas as respostas relacionadas à fé, está na palavra de Deus. E eu conversando com alguns homens, como esse professor aí, que era ateu, né? Quando chega no ponto que está na palavra, ele não tem argumento. Ele não consegue sair. Aí ele fala assim, mas eu não sei. Nem a ciência sabe. Pois bem, eu falei, a ciência não sabe, o senhor não sabe. A palavra de Deus está clara aí. Né? Agora eu quero que o senhor finalize aqui na conversa, mas antes eu vou ler os comentários dos irmãos, mas com a seguinte pergunta. O senhor já chegou a conversar a respeito, por exemplo, em uma conversa com esses ateus, o senhor já teve mais oportunidade que eu, né? Conversar com 8, quase 10. Que eu convenci, né? Eu conversei com dezenas de ateus. Agora, os que se convenceram e se converteram foram no máximo 10. 8 de certeza e 2, eu não sei se ainda estão no caminho do Senhor. Irmãos, isso é motivo de nós dar glória a Deus. Que lindo. Glória a Deus por isso. Se fosse um, já era... É maravilhoso. Exatamente, com certeza. Né? Isso é louvável. Então, professor, não sei se na conversa o senhor já teve a oportunidade de falar a respeito, por exemplo, se eles afirmam, entre aspas, que não crê em Deus, mas o que eles podem explicar a respeito, por exemplo, de demônios, né? Quando usa, eu já vi isso, não só em igrejas pentecostais, tem muita gente que fala assim, não, isso é de igreja pentecostal, não, porque isso está na Bíblia, está na Bíblia, e outra coisa, outra coisa, a gente vai visitar, um exemplo, no hospital manifesta demônio. Qualquer lugar onde tiver um crente firme com a fé, manifesta. Qual que é o argumento? Você já teve essa oportunidade de conversar a respeito disso? Porque uma criança, eu já vi uma criança levantando uma geladeira com a mão. O que você pode dizer? Ótima pergunta, na verdade, e vai parecer até estranho com o que eu vou afirmar aqui. Queria muito, eu tenho alguns desejos que eu vou falar ao longo da nossa entrevista, é o seguinte, eu concordo quase que plenamente, quase que totalmente com os ateus, calma, quando eles vêm dizer sobre os demônios, que não existem. Oxente, quando se trata de igrejas neopentecostais que brincam com demônios. Eu falo com o ateu e digo, olha, eu concordo plenamente com você, que isso aí é charlatões, brincando com a fé dos outros, faz manifestações diabólicas. Acho que 90% dessas manifestações, se não for mais um pouquinho, não sou Deus para saber tudo, mas 90% dessas manifestações, dessas igrejas, me perdoe se você faz parte dessas igrejas neopentecostais, não confunda com pentecostais, certo? Isso não é uma característica da nossa igreja. Existem demônios? Sim. Ateus não creem, beleza, eles vivem no monismo filosófico. O ser humano é só uma unidade. É só matéria e acabou. Não tem nada intangível, no caso, a alma ou espírito. E espírito. Então, falar sobre demônios para ateu é uma piada. Eles vão tirar onda. Eles vão se utilizar de pessoas frustradas em igrejas neopentecostais. Igrejas como a de Macedo, igrejas como R.R. Soares, igrejas como Valdomiro Santiago, Agenor Duque, tantas essas igrejas que ficam brincando com demônios. Eu, se fosse ateu, olharia e dissesse, isso é tudo mentira, e eu concordo plenamente. Tudo não, a maioria, 90% ou 95%, não escapa. Agora, quando se trata de manifestação diabólica, que a cada dia que se passa acontece, mas
de formas isoladas. Quem busca, você vê, como você teve uma experiência com uma pessoa que tinha manifestação diabólica. Eu queria muito que um ateu tivesse, de fato, uma experiência diabólica. Eu queria muito, porque quando ele tivesse uma experiência diabólica, ele ia querer buscar o lado do bem. Eu queria muito, eu já falei isso muito com ateus, dezenas e dezenas de ateus. Você não imagina quantos tipos de ateus que eu já dialoguei durante o ensino fundamental, médio, na área acadêmica, pós-graduação. Eu tive muito, e é um prazer, eu gosto. Agora, ateus que têm, não são militantes nem ativistas. Um pouco eu tive militantes e ativistas, porque já têm sua mente formada e não querem escutar, só querem falar, só querem questionar. Não tem resposta para quase nada. Então, eu já tive experiência com pessoas nesse porte, com pessoas que tiverem manifestação diabólica, inclusive daqui a umas semanas eu vou postar no meu canal que eu tive uma experiência de infância com uma pessoa que já é um senhor, já 45, quase 50 anos, e nunca saímos eu nunca tirei da minha cabeça essa experiência que eu tive com uma mulher que trabalhava com magia negra, com o diabo mesmo, aqui num sítio próximo, e ela conhecia você olhando um copo, pegava um copo, botava uma borra de café lá, ou então botava uma foto. Dei uma foto para ela, ela sabia tudo. Recentemente eu dou aula no primeiro, segundo, terceiro ano, ensino médio, e um aluno falou para mim que essa senhora aqui próximo morreu. E eu disse, tá vendo, isso mas ela foi fora, ela trabalhava com magia negra, muita coisa diabólica. O que acontece? Uma vez eu tinha meus 16 anos, mais ou menos, 16, 17 anos, eu fui para essa localidade, queria evangelizá-la. Eu sempre gostei de evangelizar, e um colega meu, naquela época ele tinha 20 e poucos anos, ele disse, não, ela é muito, essa mulher diabólica, ela sabe tudo, ela não sei o que tal. Eu disse, eu quero essa mesmo. Botei o Novo Testamento, esse Novo Testamento aqui, que eu guardo aqui na minha biblioteca, botei no bolso e uma literatura e fui evangelizar. Nossa característica de assembleano. E eu fui, antes de chegar lá, meu colega foi descendo, antes de chegar na casa dessa senhora, ela já vinha subindo, dizendo ali, eu não quero você nem um galeguinho dos olhos azuis lá em cima. Como é que ela sabia? Eu queria muito que um ateu tivesse um contato de verdade com o demônio, com um espírito diabólico. Seria importantíssimo. Oxente, irmão, você está desejando... Não, eu estou desejando ele ter um contato sobrenatural diabólico. Porque para ele ter um contato espiritual positivo, ele tem que quebrar a barreira do cérebro dele. Crer. Hebreus 11, 1 e 6. É necessário que todo aquele que se aproxime de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. É necessário. É basilar para você desbloquear. Como é que eu vou? Eu quero crer em Deus, me mostra. Deixa eu ir lá. Não, tu tem que crer primeiro. Eu não creio. Então tu não vai achar, não vai ter uma ação espiritual positiva na tua vida. Agora vai buscar um demônio? Essa mulher, meu irmão, antes ela não me viu, ela não me conhecia, era num tempo que não tinha nem celular. Como é que ela sabia que eu tinha ido? E o meu colega veio correndo e disse, olha, essa mulher ela já sabe que a gente já está aqui, já ela me disse ali tal. Eu disse, que bom. O demônio já está nela, já avisando. Vamos lá, eu quero evangelizar ela. Quando eu cheguei perto dela, desci, fui. E ela disse, você está vindo? Eu não quero você. Sim, detalhe. Ela disse, eu não quero ver aquele galeguinho dos olhos azul, porque ele tem algo nele que odeio. E está com ele. E mais ainda quem está por trás dele. Como se fosse ela dizendo, o ser sobrenatural que está atrás dele, eu odeio ele. Cara, você não sabe o quanto isso é importante. Você que está nos ouvindo. E eu nem sabe, né? Quando ele subiu, ele contou tudo. Eu digo, agora é que eu vou, Roberto. O nome dele é Roberto, ele ainda é vivo. Tem uma vontade grande de trazer ele no canal para ele revelar isso aí, mas ele tem um pouco de receio, tudo bem. Igual o ateu, que mandou um áudio mostrando o nosso... Eu posso até comentar aqui no seu canal, se você quiser, depois. Sim. Mas a questão é o seguinte, eu cheguei lá, quando eu cheguei e fui pregar o evangelho, ela estava se arrepiando toda. E ele disse, eu não quero você aqui, eu vou jogar um negócio em vocês. Eu digo, olha, eu vou evangelizar a senhora, eu quero evangelizar a senhora. Ele disse, eu não quero, o meu é maior do que o seu. Rapaz, eu digo, tá bom, eu vou orar por a sua vida. Ele disse, pois eu vou jogar tudo de ruim na sua vida. E em 7 dias você vai ver o que vai acontecer com a vida de vocês dois. Rapaz, ela é muito diabólica, cara. Ela se transformou lá. Eu, moleque, eu disse, rapaz, eu vou embora. Eu não fiquei até o fim, mas eu vim embora. E começou a acontecer realmente, de fato, em 6 dias, mais ou menos, não foi 7 dias, não. Em 6 dias começaram a acontecer coisas aterrorizantes na vida do meu colega, que não era crente ainda. Em mim, nada aconteceu. Fiquei com um pouco de medo. E questões espirituais, eu já vi, presenciei na igreja, uma pessoa falando de Deus, levou o filho para a igreja e disse, olha, aqui é de Deus, aqui é não sei o quê. E eu estava perto daquele homem e senti uma sensação estranha. E ele falando de Deus, eu achei estranho. Quando convidaram, fizeram o convite, ele foi para frente, o filho dele ficou atrás, e ele se manifestou na igreja com todo mundo vendo.
Foi a maior manifestação diabólica que eu vi dentro de uma igreja, em que estava culto festivo, botaram a mão na cabeça dele, ele babou, rasgou. Rapaz, ele teve uma manifestação horrível, diabólica mesmo. Se acordou assim, disse, olha, o que aconteceu comigo? Ele todo rasgado e o filho dele viu tudo. Até hoje o filho dele, ele é cristão, mas esse rapaz, ele saiu da igreja, não é mais não. Trabalha com outras coisas, mas o filho disse, eu jamais vou deixar de crer em Deus, porque eu vi meu pai se manifestar do demônio dentro da igreja. Porque se alguém, se tiver demônio, se entrar dentro da igreja e orar, rapaz, não fica não. Agora, o ateu, ele trata isso como uma questão de um delírio mental, um síndrome de borderline. Ele vai apelar para a ciência, que são pessoas psicóticas, são pessoas que têm problemas mentais e acreditam que é a mesma manifestação, mas não é. A gente não pode tratar tudo só com questão racional, no sentido de ciência racional, mas com a questão transcendental, que é espiritual. São coisas espirituais da alma, diabólicas, que pode acontecer, ou uma questão realmente de um problema neuropsicológico. Pode acontecer. Eu faço neuropsicologia e eu sei distinguir uma coisa da outra hoje com mais facilidade. Bem, professor, é interessante nesse estudo, mas é como eu disse, uma das experiências, né? Eu sou um crente também, da linhagem, igual eu disse, eu acho que falei para o senhor, fala para todo mundo, da linhagem com a visão mais teológica, assim, igual os irmãos da Assembleia de Deus, né? E, portanto, eu gosto muito de orar, né, consagrar, como a própria palavra do Senhor fala, e isso incomoda muito. Muito. Pessoas que entram, infelizmente, com algum vício ou possessa, acabam manifestando. De fato, eu acho erradíssimo e antibíblico essa questão de ficar conversando, etc. Conversando com o demônio, qual é o teu nome, não sei o que e tal. Aí um ateu, ele vê isso na televisão, o que é que ele faz? Ele tá com razão. Ele vai dizer assim, ó, isso é combinado, é assim. Agora eu queria que ele tivesse um contato realmente ou com Deus ou com o demônio. Primeiro com o demônio, era melhor. Para ele entender que realmente existem essas questões espirituais. Agora o demônio é tão esperto, tão astuto, que não vai se apresentar para eles. Que você entenda. Não vai. O demônio vai dizer assim, eu quero é que ele nem crê nem em mim, no meu outro colega lá. Só que eu vou estar ganhando. Eu vou falar uma coisa para o senhor aqui, para os irmãos que estão nos ouvindo, está só aumentando pessoas aí. Amém. Vou falar uma coisa aqui, pode parecer, a princípio, meio uma heresia, né? Mas Deus me livre disso. Mas, professor e irmãos, até eu vendo coisas que eu já vi relacionado a demônios usar pessoas, escravos, que eles chamam até de cavalo, isso aumenta mais ainda a minha fé em crer no meu Deus, em crer no nosso Deus. Entendeu? Então, uma tese que eu digo o seguinte, muito às vezes é necessário você ver o demônio, o mal, para você crer em Deus. Às vezes é super importante. Sim, eu conheci uma senhora que ela vivia escravizada, ela era muito magra, tinha umas 3 ou 4 crianças, e manifestou o demônio dela. Quando expulsou o demônio dessa mulher, essa mulher não passou uma semana, irmãos, ela mudou completamente seu corpo. Muda. Agora, se você chegar, por exemplo, para aumentar a fé dos irmãos que eu estou falando isso, a gente trabalha, pode olhar no meu canal aí, a gente trabalha muito com teologia, eu amo estudar a Bíblia, estudo bíblico, teológico, mas eu gosto de ir na prática, né? Eu gosto de a gente não só aprender, porque é uma obrigação muito grande a gente conhecer teologia mas e tudo, viver primeiro. Mas quanto mais conhece, mais temos que trabalhar para Deus. Ou então mais próximo de Deus nós temos que estar, não longe, né? Então, dentro disso, eu vejo essas questões aí, queridos, como para aumentar mais a nossa fé e, de fato, perceber que isso tudo é muito real, muito real. Agora, se você chegar, por exemplo, perto de um ateísta, de qualquer, até esses militantes, igual o nosso irmão disse aí, e falar assim, olha, se isso é algo psicológico, né, alguma coisa de doideira da cabeça, me explica uma criança de 5 anos levantar uma geladeira. Isso é impressionante. Impressionante. Outra coisa, para me fechar aqui, com um testemunho tremendo. Uma certa feita, fomos orar em uma casa, né, lá em Governador Valadares, Minas Gerais, e quando fomos orar, a mulher que estava fazendo uma sopa, professor, fervendo a sopa, na hora da oração, a sopa congelou. Ixi, muito estranho. É coisa maligna e terrível, né? Como a gente vê, por exemplo, aquela questão que acontece com Jó, né? Que o próprio Deus permite o diabo fazer aquelas bagunças, e ele tem poder. Os demônios, infelizmente, têm esse tipo de poderes
para talvez Tem, impressionar. sim. Limitado, mas tem. Limitado, mas tem. Mas para impressionar alguém, para fazer a pessoa se achar que ela é poderosa em algum sentido, né? Tem. Mas Até o espiritismo mesmo. Perde a sua salvação. Perde a sua salvação. Então, atrelando o que você está falando aí, para complementar, sim. é o seguinte, teve um,